uma coisa que me atrai mais. Fui ser ministro do exterior. Quando eu era ministro do exterior, o Itamar me chamava incessantemente, cada vez que ele queria fazer alguma coisa na economia. Sobretudo para apoiá-lo contra a privatização. E eu não era contra. Eu entendi que era necessário, dadas as circunstâncias do Brasil, de que o Brasil entendesse que no mundo moderno o Estado é muito importante, regulamenta, continua sendo importante, mas o capital privado tem uma dinâmica muito grande. E nós já havia muita disposição de investir no Brasil. Então, eu apoiava a feitura de privatizações. O mais difícil era o setor, primeiro foi o setor elétrico, deu muita dor de cabeça para poder abrir, e também as questões do petróleo, como é que faz, como é que não faz e tal. Mas o fato é que o Itamar me ouvia muito, eu sendo chanceler. A uma certa altura, ele derrubou 2 ou 3 ministros da Fazenda. A uma certa altura, eu estava nos Estados Unidos, voltando do Japão, era como chanceler, quando ele me telefona. Aliás, a partir daí, eu percebi uma coisa que eu vou dar um conselho. Se algum presidente telefonar para vocês, não atendam de imediato, que é perigoso. Ele falou comigo, me pegou de surpresa e perguntou: você está sentado ou em pé? Eu estou sentado. Estava na casa do embaixador do Brasil na ONU. Aí ele disse: não, eu queria botar você no Ministério da Fazenda. Eu falei: tá, mas não faça isso, eu não tenho mais palavras para explicar aqui fora do Brasil quanto ministro você já mudou na área da Fazenda. E a pessoa que está aí, Eliseu Rezende, é um mineiro, colega dele, é boa pessoa, está funcionando bem, não faça isso. Eu achei que eu o havia convencido. No dia seguinte, fui acordado pela minha mulher, na época era a Ruth, que já morreu, e a Ruth me telefonou, furiosa, porque eu tinha sido nomeado ministro da Fazenda sem que ela soubesse. Mas nem eu sei, isso não é verdade. Mas era. Né? O Itamar tinha feito isso. Ele me nomeou ministro da Fazenda. Bem, eu vim do avião com a pessoa que estava comigo, que era o embaixador, que era o chefe do meu gabinete, o Sinélio Sampaio Góes, conversando sobre o que eu faria, porque a situação era desesperadora. E cheguei lá, fiz um discurso dizendo que o Brasil tinha 3 grandes problemas. O primeiro era a inflação, o segundo era a inflação, o terceiro era a inflação. Eu acho que eu tirei isso do José Serra, que era amigo meu, não sei se na época ele era deputado na época. Não tenho certeza, mas acredito que eu li alguma coisa do Serra. Bom, eu digo: não, vamos acabar com a inflação. Bem, então, o que aconteceu? Você tinha que perceber que o que produzia a inflação era a falta de controle do gasto público. O presidente da República, na época, Itamar Franco, ele queria prender aqueles que faziam a intermediação, donos de supermercado, não sei o que. Itamar, não adianta nada. A questão não está aí, a questão está em nós próprios, é do governo. O gasto público está desorganizado. Nós vamos ter que organizar o gasto público, segurar o orçamento. Bem, isso foi difícil, é uma coisa pedagógica. E nós fazíamos reuniões de ministério e eu pregava para os ministros, meus companheiros lá, que não podiam gastar. Alguns eram gastadores, que não viam problema em aumentar o gasto. Bom, eu sabia economia, eu tinha trabalhado na CEPAL, com o Preves, que era o diretor da CEPAL, o Celso Furtado, andou por lá e tal. Enfim, eu tinha uma certa noção das coisas. Não dá, nós temos que botar ordem na casa. E fomos, pouco a pouco, pondo ordem na casa. Por isso é que eu virei presidente da República. Porque nós fizemos um projeto, que foi o Plano Real, e, aliás, é curiosa a história do Real, porque um dia uma senhora aparecia sempre lá, no gabinete. Eu não podia entrar. Ela me disse: olha, eu tive um sonho, diz ela, lá, eu vi que o senhor estava no Ceará, uma coisa assim, numa montanha, e uma moeda tem que limpar essas moedas todas, estão cheias de símbolos do demônio. E, de fato, a nossa moeda tinha símbolo, cobrinhas, não sei o que e tal. Eu, pelas dúvidas, mandei limpar as cobrinhas todas, nem falei para o Itamar, e ela dizia: ele tem que chamar real. Bom, e por isso que chama real. Foi uma sugestão popular, na verdade. Bom, e fizemos a moeda real, mas a moeda é expressão. Não adianta ter moeda, você não tem controle da finança pública. Então, levou tempo para colocar a casa em ordem. Em função disso, claro, como as pessoas viram o resultado, eu fui ficando com certa popularidade. Né? E o Itamar resolveu, que no jogo de política daquela ocasião, que eu poderia sucedê-lo. E havia um risco para nós, eu vou dizer, como tal, o Lula, porque o Lula era contra a organização, dizia que a inflação vinha de fora, era importado, que não era esse o problema é aumentar salário. E nós não podíamos aumentar salário, porque aí aumentaria
consumo, por pressão sobre a inflação, não tinha produção, precisava botar a casa em ordem para depois aumentar o salário, tinha que aumentar, não era naquele momento. Enfim, então, eu concordei com o Itamar, de bom, já que nós vamos perdido por perdido, vamos tentar. E ganhei a eleição. Ganhei em 94 e 1º de janeiro de 95 virei presidente da República. Aí é o problema. Não é bom ser presidente, é bom depois que é. Quando está aposentado, fala do passado e tal, tudo bem. Mas enquanto você está lá, é muito duro. Por que é muito duro? Porque nós temos, ainda bem, democracia, tem liberdade. A imprensa diz o que quer, nem sempre diz as coisas que a gente pensa que está certo, mas eles falam, né? Atribuem intenções, você pode ter ou pode não ter, atribui. Mas isso é um problema menor. O maior é que tem o parlamento, o Congresso. E o Congresso, que é a expressão mesmo da existência de um sistema democrático, é livre. E os parlamentares também não entendem o processo. Eu me dedicava, então, desde que eu era ministro da Fazenda, mas principalmente como presidente, a explicar o que eu ia fazer. Eu acho que é muito importante você saber qual é o rumo, para onde é que você vai, o que está tomando tal ou qual medida, qual é o efeito esperado dessa medida. Com isso você ganha o que é muito importante, credibilidade. Ninguém governa, pode governar, mas não dá resultado positivo com o povo se não tiver credibilidade, acredita no que vai fazer, sai, faz, e o que faz acontece. E tem efeito no bolso da família, do povo, né? Do emprego que aumenta, e aí vem o investimento estrangeiro, investimento nacional, vai crescendo. Um país como o Brasil tem muita diferença de classe, de raça, de dinheiro, não é de raça nenhuma. Por sorte, não temos tantos preconceitos, mas temos sim de classe. Tem gente com dinheiro, tem muita gente pobre. Naquela época havia o desemprego, era grande, foi diminuindo o desemprego e tal. Enfim, as pessoas sentem que dá certo. Quando você sente que dá certo, seja de esquerda ou seja de direita, é um detalhe que me interessa mais a imprensa e a universidade. O povo quer ter resultado concreto, né? Bom, e eu não tinha, nessa altura da vida, eu já tinha uma visão mais objetiva das coisas. Eu queria que desse certo. Eu sabia que nós precisávamos ter um relacionamento com o mundo ocidental, nós éramos ocidentais, bem ou mal, extremo ocidente. Um francês amigo meu disse que vocês são do extremo ocidente. É verdade, não é bem ocidente, mas é. Nosso sentimento é. E quando você tem um mundo na sua cabeça, no seu coração, de tipo ocidental, você precisa de liberdade, precisa de um espírito mais livre. Você tem que ter regras que funcionam com apoio, com consentimento da população. Você tem que explicar. O presidente que não explica a população quebra a cara. Não o presidente ou o ministro, ou quem seja, tem que dizer o que está fazendo, por que está fazendo. Tem que prestar contas, o tempo todo tem que prestar contas. E isso implica em ter paciência. Eu creio que a característica mais importante do homem público é de saber ouvir. Porque ele vai fazer, se puder. Se puder, mas ele tem que ouvir, tem que saber o que estão sentindo, qual é o efeito. Deixa eu contar casinhos que às vezes explicam melhor. Quem vai falar com o presidente da República, geralmente vai dizer o que o presidente quer ouvir, porque tem interesse. Então, você tem que descontar isso. E tem que ter pessoas que não têm interesse. Eu ouvi, por aquilo que possa parecer, 2 pessoas. Um era um dos garçons do Palácio do Alvorada. Por quê? Porque ele falava comigo com abertura, dizia o que sentia. E o outro era a Dalina, minha empregada, que eu levei de Itamaraty para o Alvorada, ela limpava as plantas do Alvorada, não sei o quê. Eu falava muito com eles 2. E o cara da piscina era muito bom, porque ele tinha sido já... Eu gostava naquela época de nadar, todo dia eu nadava, ou quase todo dia. E ele tinha conhecido vários presidentes. Então, dava para conversar sobre o que faziam, como é que eram. E ele explicava o que ele sentia. Então, eu acho que é muito importante você ouvir. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai, uma vez na uma revolução de 22, 24, 1922, por aí, ele estava preso e o irmão dele, também general, mais tarde, os 2, eram tenentes, eram rebeldes. Estavam presos e incomunicados. Bom, então meu pai começou a conversar com o guarda, porque para poder ter recado para o irmão, mandar recado e tal. Isso ficou na minha memória. Falar com todo mundo, falar com simplicidade, de modo que as pessoas se abram para você. No caso de quem é presidente, é muito difícil, porque você tem muita protocolo para falar e tal, mas você tem que quebrar. E quem tem que quebrar é quem tem o poder.
Você não pode ficar achando que, eu sou poderoso. Não, não. Você é uma pessoa igual aos outros. E você tem que dar liberdade para o outro falar. Quem vai falar com o presidente da República, geralmente vai porque tem um interesse. Mas nem sempre. Às vezes tem valores, acredita, quer, não sei o quê. Bom, enfim, não é fácil, mas dá para fazer. Desde que você ouça, desde que você preste contas e desde que você entenda o mecanismo da economia e da vida, da política, é possível governar. Né? É possível, e as coisas no Brasil podem dar certo se você tiver franqueza para falar o que está fazendo. Né? Não é questão de ser rude, não. Eu não sou uma pessoa rude. Normalmente eu sou educado, não tanto quanto o André, mas sou. Tenho formas de falar com a pessoa, eu ouço e tal. Mas ser presidente dá a sensação de que o cara é distante. Você tem que quebrar essa distância para o outro poder falar com certa liberdade o que ele sente, o que ele deseja. E você tem que julgar o tempo todo. Você tem que ter essa capacidade de discernir. E tem que ver que os interesses fazem parte da vida. Você não pode repelir só porque tem interesse. O interesse faz parte da vida.